É maior o peso porque você está consciente do que você está fazendo. Então, você está fazendo errado e está sabendo que está fazendo errado. Então, tem isso também, né? É bem colocado, Margarete. Não cai só no material, né? Cai na parte moral, né? Na parte moral e espiritual, as duas coisas. Alguém mais quer falar? Marcelo, Rafael, Vilma? Eu acho, sei lá, a gente faz cursos, a gente estuda, a gente lê um monte de livro, mas e na prática, o que você faz, né? Quando você tem que ter, se você tem a oportunidade de ajudar alguém, você tem que fazer, não pode ficar só na teoria, né? Porque senão, né, não tem obra nenhuma no final, né? Você só acumulou conhecimento e sem aplicação nenhuma, né? O aprendizado acaba sendo zerado, né? Você não está tendo aplicação dele, né? Fica na teoria, mas sem nenhuma prática, né? É bem isso mesmo, também bem colocado. Alguém mais? Rafael, quer falar alguma coisa? Está pensativo. Vilma, Marisa. Eu cheguei agora, desculpa, boa tarde a todo mundo. Não, boa tarde. Tá no horário. Marisa, quer falar alguma coisa? Porque nós já vai passar para a aula. Alguém quer colocar alguma experiência que isso fez com que lembrasse, né, nesse ensinamento? Então, eu acho que o que eu entendi foi a mesma coisa que todo mundo já falou. Então, tá bom. Então, tá ótimo. Então, vamos seguir, então? Né? Vamos seguir. E, pessoal, no finalzinho da aula, não vão embora, que a gente vai passar uns recadinhos, umas dicas aí, tá? Sobre questionário, tá bom? Vamos lá, então, Luzia. Tá, eu vou... se alguém entrar aí, você dá uma olhada, porque aí já não consigo mais ver, tá? Não, beleza. Tá, se você quiser, eu também dou um stop no meu vídeo aqui. Beleza, vou compartilhar, então. Estão vendo? Vocês estão vendo? Sim. Beleza. Então, a gente vai começar como sempre, como uma mensagem de Jesus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Eu vou começar com uma dúvida que foi postada pelo William, que pena que ele ainda não está, mas já está gravado, ele vai poder ver depois, sobre uma questão de Jesus, na questão do questionário de Deus, falando sobre Jesus, né, que Jesus não é eterno, né, ou seja, era um dos itens que não era para ser assinalado, e ele assinalou e ficou na dúvida. Parece que a Marisa também estava com uma dúvida. Então, eu comecei a pesquisar para poder dar uma explicação assim, um pouquinho mais aprofundada. Então, vamos ver. Eu vou colocar primeiro o significado de eterno, que eu pesquisei nos dicionários, nos lugares aí que eu pesquisei. Então, o significado de eterno, caráter do que não tem fim. Então, o significado de eterno, caráter do que não tem fim, do que dura para sempre. E na religião, coloca-se como Deus, segundo algumas religiões, Pai eterno. Numa outra definição, está como eterno adjetivo, que não terá fim, que se inicia, mas não se acaba. Olha só, a mesma definição, sem começo nem fim. Será que o universo será sempre eterno? Que parece não ter fim, que cansa pela duração, eternas discussões. Essas eternas discussões são a própria definição do que é eterno. Se ele tem um começo, ou se ele ele vai ser eterno depois da sua criação, que não se altera, mantendo sempre do mesmo jeito, inalterável. Bom, isso foram as definições de eterno que eu achei. Ou seja, tem uma dubiedade, né? Ou seja, tem uns que falam que ele não teve início e não vai ter fim. E noutras,
tem que se inicia, mas não se acaba. Bom, como nós estamos estudando a doutrina espírita, e como eu me baseei na aula de Deus sobre o Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, um dos atributos de Deus diz o seguinte: Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. Ou seja, se Deus tivesse tido um início, alguém deu início a ele. Então, ele não seria Deus, porque um dos atributos de Deus é que ele sempre existiu e ele é eterno. E assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Então, o esclarecimento que eu tenho para dar, agora o William, eu vi que chegou, né? E é o seguinte: dentro da doutrina, dentro do Livro dos Espíritos, os Espíritos explicaram que Deus é eterno porque ele sempre existiu e ele não vai ter fim. E nós? Aí o William perguntou: e nós temos fim? Nós não temos fim, mas nós fomos criados. Nós não surgimos, nós não estávamos sempre, nós fomos uma criação de Deus. Então, nós fomos criados para a eternidade. Essa é a grande diferença. Nós fomos criados e Deus sempre existiu. Então, essa é a explicação. Vocês concordam, as pessoas que estavam em dúvida, William, Marisa, conseguiram entender? Deu para esclarecer? Desculpa, boa tarde a todos, desculpa pelo atraso de Não, hoje. imagine. O que acontece? A pergunta diz o seguinte: refere-se a Jesus. Sim. Né? E o que você está falando é com relação a nós, espíritos menos evoluídos do que o de Jesus. Mas o que eu entendo é que Jesus é tão eterno quanto nós, quanto o Criador. Eu entendo dessa forma. Sim. Então, pelo que você está dizendo, você está no mesmo nível de Deus. Não, nós não estamos no mesmo nível de Deus, mas se Jesus Cristo é co-criador da Terra e para mim Jesus Cristo é como se fosse, por exemplo, um anjo, como se fosse, por exemplo, como um Lúcifer, um diabo aí, sei lá. É um anjo, um espírito muito mais evoluído do que nós. Sim. Que Deus deu poderes para ele, Sim. entendeu? Que Deus confiou e deu poderes, e é isso. Eu acredito que seja assim. Então para mim, Jesus, por exemplo... O espírito é eterno, né, de todos. A partir de sua criação, o espírito é eterno, desde seu início, desde a criação. Então, desde sua criação, todos nós tendemos a chegar no nível de Jesus, tá? Então, vai demorar bastante, mas vamos chegar, tá? Sim. Então, a criação ele é eterno. Agora, como você falou, né? O Deus, né? Ele é eterno, mas ele não teve início. Você vê que ele fala que não dá para você saber, que não teve início. A gente não tem ainda nível de compreensão para entender quando, né? Se é que foi criado, entendeu? Mas o Espírito nosso... Opa, tirou o som, Pri. Tirou o som, Então, o que eu entendo de eternidade? Eternidade não tem fim, não vai acabar nunca. Exato. Não que nós chegaremos um dia ao nível de Deus, que ele é o criador de todas as coisas, mas como nós somos espíritos eternos, a gente vai ter vida eterna, nunca vai deixar de existir. Então, eu acredito que Jesus, ele se faz presente eternamente através da sua palavra, e por ele não ser mais um ser material como nós, ele não precisa encarnar e reencarnar, enfim, ele, para mim, no sentido de eterno, que o que eu entendi dessa pergunta
ele é eterno, ele jamais vai deixar de existir. Não, exato, é correto. Mas como eu estava relacionando com os atributos de Deus, por isso que eu coloquei dentro da doutrina os atributos de Deus, só Deus é eterno, porque ele teve um início. Nós somos criações de Deus, que a partir do momento que a gente é criado por ele, nós somos espíritos eternos. A partir da criação. Deus é eterno porque ele não foi criado por nenhum outro ser. Se ele tivesse sido criado por algum outro ser, ele não seria Deus. Entende? É essa a diferença. Nós fomos criados para a eternidade, porque nós fomos criados por Deus. Nós não somos espíritos eternos como Deus, porque Deus não foi criado. Ele sempre existiu. Então, a diferença é essa. Então, talvez eu não tenha sido clara na formulação da questão, e por isso que deu essa dúvida. Então, eu só quis esclarecer que o eterno, dentro do livro dos Espíritos, que foi o que eu coloquei, ele quer dizer isso, né? Ou seja, que ele sempre existiu. E nós fomos criados, assim como Jesus, fomos criados para a eternidade. Ok? Tem que dar um pontinho aí para o Williams, hein? Dá um pontinho para ele. Mas uma... que realmente causou essa... da confusão mesmo. O termo eterno, né? O termo eterno deu essa... que eu falei para ela, deu a entender, né? Mas, na verdade, existem as duas coisas, né? Então, de repente, a gente pode... né? No caso da questão, não teve mais ou menos essa dubiedade, né? Entendeu? Mas acho que deu para o pessoal entender, não, né? Na verdade, o William nem questionou a da nota. Eu acho que a importância para ele foi realmente ter um esclarecimento da questão, né? Então, beleza. Mas se ele Luzia, Oi. É a Bruna. Tenho uma dúvida. Se Deus fosse criado por outro ser, ele não seria Deus, né? Certo? Exato. É isso que você disse. Então, a gente ainda não tem a compreensão, o entendimento da criação de Deus. A gente não sabe como foi feito para existir Deus, né? No caso. Não sabemos. Não temos essa compreensão. No pensamento, eu vejo Deus como energia, né? Para mim, é energia, vida inteligente, que foi o que criou e Jesus o co-criador. Foi isso que eu entendi. Na verdade, toda vez que aparece as definições de Deus, sempre tem uma explicação dos Espíritos, no próprio livro dos Espíritos, que a gente ainda não tem essa capacidade de compreensão. Então, não dá para a gente compreender a dimensão de Deus. Né? Então, o que dá para a gente poder entender é exatamente o que está no livro dos Espíritos, né? E o que vai chegando de informação através da espiritualidade, né? Entendi, tá bom. Então, vamos lá? Então, os temas da aula são as 3 revelações, antecedentes da codificação, introdução à doutrina espírita, a doutrina e seus contraditores e manifestações inteligentes. Esses 4 últimos itens estão no livro dos Espíritos. Então, vamos ver as 3 revelações. A primeira revelação, Moisés veio para professar o monoteísmo, difundir a ideia de um Deus único e verdadeiro. Em sua travessia pelo deserto, recebeu o Decálogo, que é os 10 mandamentos, através de suas faculdades mediúnicas, como outras instruções que lhe foram transmitidas pelo plano espiritual para guiar o povo hebreu através do deserto. Então, não é só no centro espírita que as pessoas têm essa mediunidade. Então, lá atrás, como a gente viu, já recebiam informações através dos espíritos. A segunda revelação, Jesus Cristo veio para dar cumprimento às leis divinas existentes na Terra, sintetizando todas as leis no seguinte ensinamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a Terra, mas no mundo maior, que ele designou como o reino de Deus.
veio ensinar aos homens o caminho reto que leva a Deus. Então, as pessoas eram muito materialistas. Então, como elas não acreditavam em nada além do que elas estavam vivendo, então, elas não tinham respeito, caridade. Então, Jesus veio justamente para poder potencializar essa mensagem. E Jesus veio não como era esperado vir uma pessoa politicamente influente, um rico, né? Estavam esperando também que ele fosse um guerreiro, que empunharia a espada de Davi e libertaria o povo judeu do jugo dos romanos. Então, ele não veio através de nenhuma dessas maneiras. Pelo contrário, ordenava que a espada fosse embainhada. E seus assessores não eram guerreiros como Davi, Josué e Joabe, eram humildes pescadores da Galileia, eram pessoas do povo, então não era nenhuma pessoa da sociedade importante, eram pessoas do povo, simples. Prometeu a bem-aventurança aos pacíficos e aos mansos. Recomendou que se perdoasse aos inimigos não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quantas vezes é difícil a gente tentar perdoar uma vez só? E Jesus veio com esse ensinamento. Nos revelou um Deus diferente, um Pai de infinito amor e misericórdia. Não era um Deus distante, um Deus que era super poderoso, estava muito distante, era um Deus próximo, um Deus amigo, um Deus Pai, igualando todos os homens como filhos de Deus. Então, todos somos filhos de Deus. Então, isso numa época que era muito difícil ter essa compreensão. A partir daí, prometeu enviar-nos um consolador para que não ficássemos sozinhos. Então, ele veio e ensinou, mas ele sabia que ia precisar de mais informações. A partir do momento que a gente fosse compreendendo as coisas que estavam sendo passadas naquela época, as coisas iam ficar com mais facilidade com o passar do tempo. Então, precisaria vir um outro momento, que era através do Consolador. Aí Jesus fala que rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E a terceira revelação, que é o Espírito da Verdade, o Consolador prometido. Como prometido por Jesus, que não deixaria órfã a humanidade, pois enviaria o Espírito da Verdade, o Consolador, quando a humanidade estivesse mais preparada. Então, a partir do momento que as pessoas estavam mais preparadas, e esse preparo a gente vai ver agora no decorrer da aula, como é que foi ocorrendo esse preparo? Para poder conseguir entender as informações que iam vir com o Consolador prometido. Assim o fez para que restabelecesse todos os seus ensinamentos, surgindo o advento da codificação espírita. A terceira revelação, que é o Consolador prometido por Jesus. Alguma dúvida das 3 revelações? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Então, sobre o Consolador prometido, seria o Espiritismo? Isso. Ah, tá. Seria essa a dúvida. O Consolador prometido é o Espiritismo. Tá. Ô, Luzia, a gente não está advogando em causa própria, não? O que a gente... O que eu apresento é sempre o que está baseado na codificação. Então, o que eu estou apresentando nas aulas sempre é o que está na codificação. Então, a codificação é o Consolador prometido. Isso dito pelos espíritos nas obras. Entendeu? A questão de questionar, podemos questionar, porque o próprio espiritismo é uma religião de questionamento, é uma filosofia, uma ciência, uma religião. Podemos questionar, mas sempre em que base vamos questionar? Na base do que já está codificado.
Não, perfeito. Eu acho que seria mais do que natural que os espíritos que têm um pouco mais de conhecimento, ou muito mais conhecimento que nós, nos ajudaria a entender, lógico. Seria natural, né? Sim. E esses ensinamentos, como a Luzia falou, eles vão sendo passados, né, aos poucos, em conformidade com o nosso entendimento, né? Não adianta passar ensinamento que nós não vamos ter condições no momento de entender, né? Então, eles sempre falam, né? Conforme a gente vai evoluindo, o conhecimento vai sendo passado, vai se mostrando para nós, né? Exato. Williams disse que está com problema de internet, está caindo, mas aí tudo bem, eu estou monitorando. Tá bom. Posso seguir, então, né? Mais alguma questão? Então, vou seguir. Vamos lá. Só posso falar um pouquinho? Pode? Eu acho que quando ele falou Consolador Prometido, é porque ele... a doutrina traz Jesus mais próximo da gente, né? Não tem aquela distância das outras religiões, que Jesus, Deus, eles são o Supremo, né? Mas estão muito distantes. Não sei, eu sinto assim, como consolador para você, porque assim, nas outras religiões morreu, né? Assim, fala, não tem vida, não existe vida, você vai ficar no purgatório esperando não sei quanto tempo para você alcançar o céu ou o inferno. E no Espiritismo, ele vem, além de nos falar que tem vida, né? Sim. Aqui nós temos uma outra vida, que a vida continua, que nós somos eternos, e que a gente tem que se melhorar como pessoa. Isso. Não sei se eu estou muito divagando, assim. Não, é por aí mesmo, né? Eu acho que a gente... vocês imaginam se na época de Jesus já viesse com todas as informações que a gente tem hoje nas codificações. As pessoas estavam com uma moral muito ruim na época, né? Porque elas não acreditavam numa vida, né, após. E eram muito egoístas, era muita luta, muita guerra. Então, ou seja, o que Jesus conseguiu trazer foi uma simples frase que fez um pacotinho das leis de Moisés, né? Ou seja, você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e vai fazendo isso que o negócio vai melhorar. Mas se fosse com mais entendimento, com mais aprofundamento, as pessoas não iam compreender. É a mesma coisa que você ensinar matemática para uma criança que está na pré-escola. Então, as coisas elas acontecem tudo num momento que a maioria das pessoas vai conseguir compreender. Durante a aula, a gente vai ver os antecedentes da codificação, que vai aparecendo outros espíritos missionários que vão trazendo informações uma hora aqui, outra ali, que vão formando essas ideias e que depois, quando surge o Kardec, consegue formular e fazer a codificação. Luzia, eu tenho uma questão aqui. Como ela disse, em outras religiões, né, que não acreditam em vida após a morte, que morreu, acabou. Então, assim, Deus mandaria o Consolador para nós, para a humanidade. Mas, então, não estaria no alcance de todos, porque nem todos acreditam no Espiritismo, né? Então, como ficaria em relação a essa questão aí? Nem todos têm o Consolador, porque nem todos acreditam na vida após a morte, eles pensam, né, morreu, acabou. Então, mas aí, veja só, aí é uma compreensão de cada religião, né? Aí a gente teria que se aprofundar, né, em cada religião, né? Então, no hinduísmo, no muçulmano, então, ou seja, são tantas outras religiões que, na verdade, se você vai ver, todas acreditam que existe uma força maior. Na verdade, a maioria das religiões, elas acreditam numa força maior. Mas ali, às vezes, uma interpretação e outra difere. Mas, na verdade, eu acho que o que é mais importante dessa mensagem que Jesus mandou é que a gente tem que fazer o melhor enquanto você está aqui encarnado, você tem que fazer o melhor.
Então, que a gente acredite, nós espíritas acreditamos numa vida, né? Ou seja, que só esse período daqui da Terra é muito pouco para você poder se melhorar, né? nas suas imperfeições. Agora, o que as outras religiões vão fazer de compreensão é difícil, né? da gente poder fazer essa abrangência, né? Eu nem tenho a capacidade de poder fazer uma avaliação de cada religião, porque realmente eu foquei nessa, eu sou católica de formação, mas depois eu me descobri no espiritismo. E as outras religiões, realmente, eu não tenho uma capacidade para me aprofundar. Então, também, eu, assim, no meu entendimento, por que ele fala a palavra consolador, né? Ele chega no momento em que ele mostra que, às vezes, as pessoas estão sofrendo, estão passando por... Mas eles vão ser consolados. Tem um motivo pelo qual, né? Para dar entendimento naquilo que ele está passando. Então, ele fala, né? Ele mostra por Jesus que, se você vê, né? Por outro lado, você vai ser consolado. A palavra é mais isso também, porque se você não acreditar que você teve outras vivências, que você vai viver novamente, como é que você vai entender? Falou, poxa, o cara matou minha filha, vai ficar por isso mesmo? Você entendeu? Então... Não, eu entendi essa questão, sim. Mas é que, assim, falando, vamos supor um exemplo, que o Consolador veio em forma do espiritismo, então, para mim, no meu entendimento, seria como se os espíritas fossem mais privilegiados do que uma pessoa que não acredita na vida após morte, isso que eu quis dizer, entendeu? Não, na verdade, assim, o entendimento nosso é esse. Nós temos esse entendimento de que a filosofia espírita, né, a doutrina espírita, ela te consola. Quanto às outras religiões, a gente não sabe, mas eu entendo, para mim, ela é consoladora, ela me consola. Eu tenho entendimento de que, de repente, aquela pessoa que ela tem digamos, ela é diferente, sabe? Ela é mais ríspida comigo, ela não tem o entendimento, né? A vivência melhor, entendeu? Um estudo, entendeu? Então, você até te consola, não, peraí, ele vai ter ainda, ele vai aprender, entendeu? Então, agora, as outras religiões, se eles não têm esse consolador, nós temos, porque nós temos esse entendimento de reencarnação, sabendo de que pode acontecer isso. Então, isso, como você falou, virado às religiões, nós temos o entendimento, né? Sim. Consola, óbvio, a gente que é consolador a gente pensar que nós perdemos um parente, não perdemos, existe vida nele. Então, isso é consolador. Isso, então, aí no caso, uma religião que não segue essa doutrina vai da evolução dela. Então, eu penso dessa forma. Não digo evolução, eu digo entendimento. Nós temos esse entendimento. Né? A filosofia espírita fala o quê? Fala isso, da reencarnação, de vidas passadas. Aí me consola saber que no momento posterior eu vou poder ver meu pai, né? Uma pessoa que você teve afinidade. Então, você não te consola se você tiver um ente querido? Então, é consolador, né? Então, agora, as outras filosofias a gente não sabe o que eles, né? Morreu, de repente materialista, morreu e acabou, entendeu? Eu não acho que isso vai te consolar naquele momento, né? Então, eu acho mais adequado, assim, eu confio, não é questão nem confiar, mas a gente acreditar que ela te consola, né? É mais isso. É aquilo que você falou, é o entendimento, né? É o entendimento, são as interpretações, na verdade, né? Porque esse texto, a primeira frase lá da abertura, que ia mandar um consolador, está na Bíblia, né? Está na Bíblia. Então, os católicos certamente fazem uma outra interpretação, né? Então, funciona dessa maneira, né? Qual é a interpretação de cada religião que vai dar sobre os outros mundos, ou se há ou se não há. Vamos lá. Antecedentes da codificação. As grandes ideias não surgem nunca subitamente. As que têm por base a verdade têm sempre seus precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Então, nunca uma ideia surge do nada, ela vai na verdade, sendo construída.
Depois, quando os tempos são chegados, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar esses elementos esparsos e formar-lhe um corpo. Um homem ou homens, né? Pessoas, missionários, né? com essa função. As grandes verdades são eternas. Olha o eterno de novo aparecendo aqui. Então, vamos ver os antecedentes da codificação antes de Cristo. Comunicação dos espíritos com os encarnados. Eu falei até de Moisés, que recebeu mediunicamente, né? Mediunidade nos celtas, povo pré-histórico espalhados em parte da Europa. Possuíram grupos fechados de sacerdotes especializados em comunicações com o além, chamados de druidas. Quem lembra dessa palavra druidas na aula da Priscila? Alguém lembra? Olha o Kardec aí, gente. Olha o olho para vocês lá, ó. E Kardec, na outra encarnação dele, ele era um druida, né? Exato. Exatamente. Código de Vedas, 2000 anos antes de Cristo. No livro do Gabriel Delany, O Fenômeno Espírita, ele fala algumas coisas sobre o Código de Vedas. Código de Conduta dos Hindus, o mais antigo que se tem notícias. Então, ou seja, tudo isso já estava sendo demonstrado em todas essas civilizações. Disse com muita propriedade Gabriel Delany, que viveu entre 1857 e 1926, que ele é o apóstolo do espiritismo na França. Na sua obra, eu vou falar em português, tá bom? O Fenômeno Espírita. Os fenômenos espíritas são tão antigos quanto o mundo, então sempre ocorreram, mas de acordo com a compreensão de cada povo naquela época. Eram gerais nos povos da antiguidade as crenças na imortalidade da alma e nas comunicações entre os vivos e os mortos. Várias provas de fenômenos de todos os gêneros têm sido extraídos dos egípcios, 3.000 anos antes de Cristo, dos Vedas. Os Vedas é um conjunto de textos sagrados indianos, cuja antiguidade data de 2.000 anos antes de Cristo. Também aconteceram inumeráveis desses fenômenos entre os hebreus, 1350 a.C., entre os gregos, 700 anos antes de Cristo, e os romanos, 500 anos antes de Cristo. E entre muitos outros povos, registrando igualmente os fenômenos mediúnicos ocorridos posteriormente na Idade Média. Então, ou seja, há quantos séculos atrás isso já acontecia? As práticas religiosas voltadas à mediunidade no Egito Antigo e na Índia foram desenvolvidas e praticadas no silêncio dos templos sagrados, sob o mais profundo mistério e rigorosamente vedadas à população leiga. Por que será que isso acontecia? Imagina, se hoje em dia ainda existe tanta dificuldade na compreensão, imagina naquela época. Então, eram pessoas especiais, médiuns especiais, que tentavam estudar, mas de uma maneira mais restrita, porque eles sabiam que o povo, os leigos, não iam ter a capacidade de compreensão. Então, eles faziam de uma maneira mais reservada. Depois de Cristo, veio a Bíblia Sagrada. Caríssimos, não deis a fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Está no Evangelho de João. Empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais, sobretudo ao de profecia. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom. Então, olha só que interessante, abraçai o que é bom. Será que é tudo que vem do plano espiritual, que os médiuns conseguem se conectar, que é uma mensagem positiva, que é uma mensagem de um espírito evoluído? Então, eles já tinham essa preocupação lá atrás. Então, existiam os médiuns, como sempre teve, e aí recebiam as informações, recebiam as comunicações. Essas comunicações eram sempre boas?
Será que eles não tinham que fazer uma leitura para ver se aquela informação era realmente de um espírito evoluído? E aí vem a Idade Média, com a Joana d'Arc. Jamais renegou as vozes espirituais, está no mesmo livro do Gabriel Delany. Desde pequena, escutava vozes no silêncio dos bosques que atribuía a São Miguel, Santa Margarida e Santa Catarina. Então, ela recebia através da sua capacidade de mediunidade, através de ouvir, né? Os quais a incentivaram para se voltar a Deus e defender a França, orientada pelas vozes do céu, que é como ela colocava. Assume a missão de libertar sua pátria do jugo inglês e, guiada por essas vozes que passavam as orientações, reorganizou o exército francês e conduziu Carlos VII ao trono. Então, quando ela relatou que ela seguia as orientações dessas vozes, que ela denominava como santos, ela foi queimada, né? Não tinha uma compreensão. Nos séculos XVIII e XIX, a partir do século XVIII, tais fenômenos que eram esporádicos passam a ocorrer em uma sequência metódica, com a característica de uma invasão organizada, como está no livro do Arthur, História do Espiritismo. Uma invasão organizada, o que seria isso? Os fenômenos espíritas datam desde as mais remotas épocas da antiguidade e estão disseminados no tempo e no espaço. Então, isso sempre aconteceu, mas de uma maneira mais esporádica e mais reservada também. Os fenômenos espíritas presentes tanto entre os povos mais selvagens quanto aos homens civilizados, muito embora em algumas épocas tais fenômenos tivessem uma presença mais acentuada, assumindo inclusive um caráter mais definido, como que pronunciando a eclosão de um novo ciclo para a humanidade. Então, lembra do começo da aula que a gente estava falando das ideias? A ideia sempre ela vai surgindo, mas ela vai criando corpo, ela vai sendo acrescentado às outras informações de acordo com o passar do tempo. Os traços da interferência dos espíritos ocorridos desde as origens do homem diferem dos antecedentes do espiritismo. Então, agora, com a aproximação já do momento da codificação, existe uma modificação das interferências dos espíritos. A interferência dos espíritos se apresentaram como casos esporádicos, enquanto os antecedentes têm as características de uma invasão espiritual organizada na França com um determinado objetivo: preparar o ambiente para o advento da terceira revelação. Então, as coisas estavam acontecendo com uma maior frequência, justamente para poder chamar a atenção. De propósito, a espiritualidade fez isso de uma maneira organizada. Nos séculos XVIII e XIX, continuando, aí surgiu Franz Anton Mesmer. Qual era a importância dele? Ele era um médico e ele descobriu o magnetismo curador. Em 1775, Mesmer reconhece o poder da cura mediante a aplicação das mãos. Olha aí o passe magnético, a fluidificação através das mãos. Vamos parar para alguma dúvida aí que vocês tenham. No chat, mas aí é só uma colocação, né? O Marcelo perguntou se Joana d'Arc teria sido Judas, né? Mas aí acho que... Joana d'Arc teria sido quem? Judas Iscariotes. Mas aí é uma coisa que é uma coisa à parte, né? O tititi astral, o tititi do espiritismo, né? O tititi do espiritismo, né? Mas tudo bem. Gostei dessa, Marcelo. O tititi do espiritismo. É a revista que eu leio, é a revista. Fofoca. Não sei dizer. Oi. Bom, no chat só o Marcelo. Alguém mais quer falar alguma coisa, perguntar? Bruna, aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ali você fez uma questão de se eles conseguiam... como que se diz?
de saber se o espírito seria um espírito bom ou um espírito ruim ali, da questão que você colocou, das mensagens, e como é que eles faziam isso para, né, para saber? Seria essa a minha dúvida. Então, como é que a gente descobre uma mensagem boa ou uma mensagem ruim no WhatsApp? A gente lê e vê. Ela acrescenta alguma coisa para nós? Ela acrescenta alguma coisa para nós? Ela é importante, ela é útil, ela é boa? São as 3 peneiras, né? Ela é importante? Ela é verdadeira? Ela vai fazer bem? Então, é essa a grande... é o grande entendimento quando você vai receber até uma intuição. A intuição também é uma comunicação mediúnica que você tem. Se você recebe uma intuição, e essa é uma intuição boa, né, você consegue discernir se é uma coisa boa ou má, você fala assim, opa, então eu vou seguir essa minha intuição. Na verdade, é o teu espírito protetor, são os espíritos de luz que te acompanham, que vão estar te intuindo para o bom caminho. Né? Se de repente você tem uma informação, uma intuição ruim, né? Uma intuição que, por exemplo, você escuta um comentário e você quer logo dar... vem uma coisa, você dá a resposta, entra na briga. Será que é uma coisa boa? É uma intuição boa? É um espírito de luz que está te orientando a fazer isso? Então, as mensagens, elas têm sempre esse foco, né? Então, essa observação. Então, você vai receber essa informação através da mediunidade. Qual é o objetivo dessa informação que está sendo passada para você? Ela é uma informação que é importante, que ela é verdadeira, que ela vai ser boa para a gente? Priscila, quer acrescentar? Quero sim. Então, não sei se vocês lembram na pandemia, né? Vocês conseguiam distinguir, por exemplo, no começo da pandemia, aquele pessoal todo apavorado, um monte de mensagem no WhatsApp, porque se não acontecer isso, vai acabar o mundo. Se vocês viram as diferenças de mensagens que a gente recebia? É isso que a Luzia está falando. Porque, assim, qual foi o intuito? Você acha que um plano espiritual iria te mandar uma mensagem no sentido de te causar pânico para a humanidade? Pensa. Não, né, gente? Eles têm que dar mensagem de conforto, para reconfortar as pessoas, trazer mensagem de amor. Aí você vê, olha, se você não fizer isso, vai acontecer isso, o mundo vai acabar daqui um mês, ficou todo mundo apavorado. Você não acha que a espiritualidade inferior queria isso, né? Causar um pânico para mudar a vibração das pessoas? Então é isso, né? A gente tem que ver o conteúdo, vai te acrescentar, vai trazer coisa boa para você. Sim, eu concordo com esse pensamento, né? Mas assim, não existem os zombeteiros? Não, existem os zombeteiros, claro, mas aí a gente tem que saber distinguir, tanto que vamos supor, né? Os espíritos que estavam, né, ditos lá para fazer esses fenômenos das mesas girantes, eles não eram espíritos superiores, eles eram espíritos que estavam direcionados na materialidade. Para eles conseguirem agir sobre a matéria, eles eram espíritos inferiores, não inferiores no sentido, mas assim, eles eram digamos assim, mais impuros, porque eles conseguiam ter contato com a matéria, entendeu? Então, esses tipos de espíritos que faziam lá, sabe aquela coisinha, vocês já brincaram com aquelas coisinhas da garrafa? Olha, ele gosta de mim? Sim ou não? Sim. Ele vai vir, ele me ama. Você acha que é o quê? Espírito zombeteiro, você entendeu? Então, aí dá para você distinguir a mensagem. Você vai acreditar numa mensagem dessa? Não, porque ele quer brincar com você. Porque um espírito evoluído não estaria ali perdendo tempo com esse tipo de coisa, sim, né? Aí eles dão uma dica também, assim, que quando um espírito quer trazer uma mensagem de fundo, assim, espiritual, digamos, mais profundo, ele nem se identifica. Ele não vai falar assim, olha, eu sou Allan Kardec. Você vai acreditar que você entendeu? Assim, ele não tem necessidade dele se identificar. Ele só vem trazer a mensagem. Ele não quer dizer, eu sou uma pessoa importante que vem te trazer uma mensagem. Ele só quer trazer a mensagem. Não interessa para ele saber se ele é um espírito superior, entendeu? Ele vai trazer uma mensagem boa, né? Mais ou menos assim. Não sei se vocês conseguiram entender. Sim. Falsos profetas. Até minha mãe deu uma dica aqui. Minha mãe, os falsos profetas. Minha mãe também é espírita, tá, gente? Eu vejo, primeiro,
que o próprio Kardec ele se perguntou, fez a mesma pergunta para vários espíritos para justamente ter essa ideia, né? Exato. Se todos fossem coerentes, sim, então, não, para ele poder filtrar, seria... né? Porque Isso. muitos queriam, ele mesmo fala em uns fatos do livro, que ele fala assim, muitos queriam, eles não queriam que ele conseguisse trazer esse propósito para a humanidade. Você não acha que devia ter muito espírito zombeteiro querendo atrapalhar a missão dele? Sim, lógico. Então, com certeza. Vamos lá atrapalhar ele. Então, assim, ele filtrava, tanto que a gente fez a conta aí, não foi um livro a cada 2 anos, né? 5 livros em 10 anos, não foi fácil, não é? E mesmo essa questão dos fenômenos de mesa, que foi Sim. comentado, Sim. Eu diria que os próprios espíritos, mesmo sendo superiores, eles usavam de intermediários e com ectoplasma lá das Sim. pessoas para gerar isso, porque a finalidade era chamar atenção, né? Exato. As pessoas tinham que ser convencidas de alguma maneira material, vou dizer assim, Sim, é meu ponto de também. vista, né? Então, podia também, mas também tem os zombeteiros também, porque zombeteiros não é o sentido de zombar, tá, gente? Depois a gente vai aprender as classificações do espírito, no zombeteiro no sentido de eles serem mais materializados, não o espírito mais elevado, né? Isso. Não é a palavra, a palavra exata, né? Tá bom? É a gente quando for para o outro lado, né? Vamos estar por aí, né? Não vamos ser muito evoluídos, não, né? Eu acho. Ai, meu Deus. Gosta, né? Com certeza. Vamos lá, então. Vamos lá? Bom, agora, então, a gente vai conversar sobre os precursores do Espiritismo, continuando. Bom, gente, olha, eu vou ler do jeito que está escrito, tá ok? Emanuel Swedenborg é considerado um dos pioneiros a anteceder a invasão dos espíritos no mundo físico. Não só por ter sido um médium vidente de grande potencialidade, mas também pela verdadeira antevisão dos princípios básicos da doutrina espírita em que se constitui sua teologia. Então, ele veio com essa missão também. Era dotado da chamada vidência à distância, na qual a alma emancipa-se do corpo e vai buscar informação à distância, voltando com notícias do que se passou nesses lugares, emancipação da alma. Swedenborg afirmou a pluralidade dos mundos habitados e a inexistência de penas eternas, bem como outros postulados semelhantes aos da doutrina espírita. Olha quanta informação que Kardec colheu depois e ele lá atrás já trouxe também. Para ele, anjos e demônios eram seres humanos que haviam vivido na Terra, respectivamente espíritos altamente evoluídos e espíritos retardatários. O William até comentou na nossa esclarecimento da dúvida, né, do Lúcifer, né? Então, o Emmanuel, ele já trouxe essa compreensão de que todos somos simples e ignorantes. Nós nascemos assim e vamos evoluindo, aproveitando o nosso livre-arbítrio para fazer escolhas certas ou escolhas erradas. A partir do momento que eu vou fazendo só escolhas certas, eu vou me tornando um espírito puro. Por quê? Porque eu estou fazendo escolhas certas. À medida que eu vou fazendo escolhas erradas, eu vou demorando mais no meu processo evolutivo. Então, todos somos filhos de Deus, nascemos todos nas mesmas condições, e o que nos faz a diferença são as nossas escolhas. Então, não existe anjo nem demônio. Existe o espírito que acertou mais nas suas escolhas, foi evoluindo, foi fazendo os seus acertos, e os demônios que não são os espíritos que estão ainda num processo de aprendizagem. Nós, na verdade, estamos nesse processo. Nós somos demônios? Não, nós estamos aprendendo. A cada encarnação a gente evolui. Então, estamos todos no processo de evolução. Uns mais adiantados, outros menos. Agora, o mais importante é que a gente está em constante evolução. A gente não dá um passo para trás. O máximo que pode acontecer, que já é ruim, é você ficar parado, não evoluir em nenhum aspecto na sua encarnação.
Embora os acontecimentos mediúnicos vividos por Emanuel Swedenborg fossem fatos isolados dentro de sua época, eram, contudo, indício de forças latentes que estavam por eclodir em futuro bem próximo. Então, a coisa não dava aquela expansão, né? Não dava um prosseguimento, né? Ficou parado um pouquinho. E aí, em 1830 e 1833, surgiu uma nova experiência psíquica que ocorre dessa vez com Edward Irving e com membros de sua igreja escocesa. Era pastor protestante, grande estudioso bíblico, desenvolveu num grupo fechado estudos que levaram a manifestações internas. Em 1831, ocorreu o boato que membros da congregação tinham sido tomados de maneira estranha em suas próprias residências e durante uma própria celebração. Tomados seria o quê? Eles teriam uma manifestação mediúnica. O culto foi interrompido por grupos de um possesso. Nesses fenômenos, há sinais de verdadeira força psíquica atuando no mundo material. Então, antes de prosseguir, vejam só que interessante que tanto o Mesmer quanto o Swedenborg e como o Irving, esses três eram pessoas estudiosas, eram pessoas que se importavam em se aprofundar no conhecimento. Então, não eram leigos, eram pessoas que iam a fundo dessas questões. Os Sakers. Além desses incidentes isolados da igreja de Irving, houve outra manifestação psíquica naqueles dias. Foi o desabrochar de fenômenos espíritas nas comunidades Sakers nos Estados Unidos. Os fenômenos se iniciaram com costumeiros sinais de aviso, seguidos pela obsessão de muitos membros da comunidade. Então, eram manifestações de várias pessoas. Os principais visitantes eram espíritos de índios pele vermelhas, que vinham em grupos como uma tribo. Então, por isso que eram vários médiuns se manifestando. Os Sakers contavam com um homem de notável inteligência, chamado F.W. Ivins, que, juntamente com seus companheiros, depois da primeira perturbação física e mental, causada pela irrupção daqueles espíritos, puseram-se a estudar o que aquilo realmente significava. Então, veja só, sempre estudiosos, querendo descobrir o que aquilo tinha, qual era o significado daquilo. Com os estudos, chegaram à conclusão inesperada de que os índios não tinham vindo ensinar, mas aprender. E aí surge outro, Andrei Jackson Davis. Nascido em 1826, tinha somente a escola primária, mas aquela criatura mirrada dormiu em estranhas forças espirituais. Era portador de clarividência, mas também ouvia vozes que lhe davam conselhos. Antes dos 20 anos, já tinha escrito um dos livros mais profundos e originais de filosofia produzidos até então. Então, imagina uma pessoa, né, um rapaz, que não tinha um estudo muito aprofundado e que, aos 20 anos, ele escreve um dos livros mais importantes e profundos de filosofia. O que isso significa? Significa que ele teve uma psicografia, ele psicografou esse livro. Isso era uma prova clara que nada tinha vindo dele mesmo e de que não passava de um canal, através do qual fluía o conhecimento daquele vasto reservatório espiritual. A observação de Davis não se limitava aos que estavam em sua presença, pois sua alma podia emancipar-se pela ação magnética, como acontecia com o outro Mesmer, que também conseguia se emancipar da alma. Nesta fase inicial, Davis não se recordava do que via em transe, mas tudo ficava registrado em seu subconsciente e mais tarde recuperava com clareza. À medida que ele foi desenvolvendo a mediunidade, ele conseguia já perceber o que tinha acontecido e trazer a informação.
No seu livro Princípio da Natureza, prevê o aparecimento de espiritismo como doutrina e prática mediúnica. A sua importância reside no fato de que ele começou a preparar o terreno para a eclosão da doutrina espírita. Olha quantos espíritos vieram com essa missão, depois do aparecimento de Jesus até o Allan Kardec. A ideia, né? A ideia inicial tomando corpo, né? Tendo crescimento, através de todos esses espíritos. E depois vem a família Fox. Em Desville é um vilarejo próximo à cidade de Rochester, no condado de Wayne, no estado de Nova York, Estados Unidos. É considerado como o berço do novo espiritismo, espiritualismo, ou seja, o espiritismo dos povos de língua inglesa. Numa casa humilde, alugada em 11 de dezembro de 1847, vivia a família protestante composta de John Fox, que era o pai, sua mulher Margarete e suas filhas menores, Margarete, de 14 anos, e Catherine, de 11, a Kate. Em 1848, foram surpreendidos por barulhos de arranhaduras e estes se intensificaram à medida que o tempo se passava. As crianças se assustavam de tal maneira que não queriam mais dormir sozinhas. Em 31 de março de 1848, houve uma grande invasão de sons e Kate, que era menorzinha, resolve desafiar o mistério, travando um diálogo através de palmas. A cada palma de Kate era dada a resposta com pancada correspondente. Então, começou um intercâmbio. A menina, então, perguntou se as pancadas estavam vindas de um espírito. Se fosse, deveriam ser dadas 2 batidas. A resposta foi afirmativa. Estabeleceu-se, assim, neste dia, a telegrafia espiritual, uma maneira da comunicação entre perguntas e respostas. Um vizinho de Fox, de nome Wesley, usando o alfabeto para obter respostas mais rápidas, consegue saber que ali houver um crime. Então, imagina a demora que tinha para conseguir ter as respostas, né? Aí ele teve essa ideia. Entretanto, esse episódio não teve como finalidade a punição do culpado, pois a finalidade destes fenômenos era convencer a todos da imortalidade da alma. Então, esse foi o grande objetivo desses sons, dessa comunicação. Era mostrar que tinha alguma coisa além da morte física, né? E aí, grande número de adeptos da nova crença realizaram em Rochester a primeira reunião pública para investigar a verdade dos fenômenos. Mas é preciso admitir a envergadura moral do casal Fox, que, embora renegados pela igreja a que pertenciam, preferiram renunciar a negar os fenômenos espíritas ou abdicar da verdade de que foram testemunhas. Imagina a pressão de uma comunidade pequena que essa família sofreu, e as crianças também. E aí vem as mesas girantes. A publicidade que se formou em torno das irmãs Fox teve também o mérito de chamar a atenção para o grande número de médiuns que começaram a sair do anonimato. Então, eles percebiam isso, os médiuns, né, que estavam no anonimato, né? Então, eles estavam mais confiantes em poder se apresentar. Olha, isso acontece comigo também. E a resolver suas faculdades, estimulados pelos acontecimentos de Desville. Ocorreu assim, paulatinamente, a anunciada invasão dos espíritos que se manifestavam em toda parte, pelos mais diferentes médiuns. Foi em fins de 1850 que os próprios espíritos sugeriram a nova maneira de se comunicarem, em substituição ao processo moroso das pancadas. Então, quem teve a ideia da mudança de comunicação, de como poderiam se comunicar, foram os espíritos. Eles que passaram a informação de uma nova maneira mais rápida de comunicação.
Esses fatos apresentados aos olhos de pesquisadores honestos sugeriam de forma drástica e inquestionável a existência do espírito. Então, eles estavam sempre rodeados de estudiosos, de cientistas, de médicos, de filósofos, querendo participar e estudar esses processos. Mas as respostas dos espíritos às perguntas frívolas dos participantes, movidos pela mais curiosidade do desconhecido, passaram a constituir motivo de grande interesse. Era novidade, mesmo porque as mesas moviam-se em todos os sentidos, giravam vertiginosamente ou se elevavam no ar, alcançando o teto, produzindo os mais variados movimentos. Daí em diante, as mesas girantes passaram a constituir a grande atração nos salões da sociedade parisiense. Então, era novidade. Então, eu quero ir nesse espetáculo, porque vou ver uma mesa, vou ver o espírito. E aí, eles queriam participar. Já pensou, Luzia? Devia ser engraçado, né? Todo mundo, ai, que curioso, vamos ver as mesas mexendo. Era o David Copperfield da época, né? Você imagina. David Copperfield. Como se tais fenômenos fossem meros passatempos. Na verdade, era uma determinação do alto, ou seja, isso estava surgindo dessa maneira porque tinha que chamar atenção. Então, para chamar atenção, tinha que vir todo mundo para ver. Tinha que chamar a atenção de todos. Então, foi de propósito. Despertando consciências para a imortalidade da alma e para o recebimento do Consolador, prometido por Jesus há muitos séculos e consubstanciando no Espiritismo, que logo seria codificado, pois os tempos eram chegados. E aí, vamos parar um pouquinho, beber uma água, e aí alguma questão? Vamos beber uma água. Não, o Marcelo só fez uma pergunta, mas eu até respondi para ele, porque aí esse é básico 2, né? Perguntando o que Lúcifer é um anjo decaído, né? Então, Marcelo, só para a gente fechar o assunto, a gente sabe que nós temos vários níveis de evolução do nosso planeta, né? Nós temos aí, né, o primitivo, provas e expiações. Até alguém perguntou para a gente, quando... Eu não me lembro o nome da pessoa, né? Que a gente estava passando, quando Jesus esteve aqui. Não foi, quem foi que perguntou? Não me lembro. Aí, assim, quando Jesus esteve na Terra... então, de mundo de primitivo, ele passou para provas e expiações, né? Por quê? Porque a gente tinha conhecimento né? Você tem consciência dos seus atos errados. Por que eu falei dos mundos, né? O que é anjo decaído? Anjo decaído, na verdade, é assim, são pessoas ilustres, digamos, né? Num determinado planeta, que pelo fato deles não estarem de conformidade com a vibração do planeta, ele é obrigado, né? Jesus obrigou, no caso das raças adâmicas, eles tiveram que vieram para a Terra para ajudar a nossa evolução. Então, anjo decaído é isso, tá? São pessoas que têm bastante conhecimento, mas a moral já não estava muito, digamos, né? Muito boa, e eles tiveram que decair, né? Ou seja, vir para um planeta mais de uma graduação menor para ajudar a evolução. Então, é isso que é o Lúcifer, tá? O anjo decaído. Não sei se deu para você entender, Marcelo. Ah, sim, sim. É isso. Aqui também tem outro grupo que fala que realmente tinha, junto com os primeiros criados, vamos dizer assim, alguns que não concordavam com o que deveria ser feito da evolução de todo o resto do ser criado, aí tem outra interpretação. No caso, é essa interpretação, mas no Espiritismo a gente entende assim. Perfeito, no entendi. caso de Capela, né, teriam vindo pessoas de grande conhecimento da ciência, vieram para a Terra, num planeta, digamos, numa graduação menor, né? Porque eles estavam num mundo mais elevado, então ele decaiu, né? Caiu um degrau dele, mas nem por isso ele deixou de ser inteligente, né? Entendeu? Mas assim, mais ou menos isso. Vocês vão aprender aí lá no Básico 2, Céu e Inferno. Tá bom? E, na verdade, eles não tiveram um retrocesso, porque eles estavam num planeta em que eles não estavam mais combinando por causa da moral,
porque o planeta já tinha uma determinada moral e eles já estavam abaixo. Então, eles não retrocederam, eles foram transferidos para um outro planeta, onde eles iam, com todo aquele conhecimento, com toda a sua evolução, ajudar nesse novo planeta. Então, eles não retrocederam, eles só se colocaram num planeta onde combinavam mais com a moral deles. Na verdade, eu quis dizer retrocederam no sentido, eles mudaram para um planeta de grau inferior. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos lá, agora chegou o advento da doutrina espírita. Chegamos. Eu vou falar alguma coisa que eu sei que já foi falado na outra aula, mas é só para eu dar continuidade. Hipólito Leon Denis Rivail ouvira falar das mesas girantes e atribuiu estes fenômenos ao magnetismo impregnado às mesas, daí seus movimentos. Tendo conhecimento da existência de algo inteligente por detrás, admite a hipótese da atuação do mundo espiritual. Resolve, então, verificar a procedência dos fatos e, assim, ano após ano, o professor Rivail trabalha metodicamente na elaboração da doutrina espírita. Allan Kardec é o nome que adotou como codificador da doutrina espírita. Os fenômenos mediúnicos já não despertam a mesma curiosidade de outrora, pelo menos com o mesmo ímpeto. Então, David Copperfield já estava meio cansativo, ou seja, era o mesmo procedimento e as pessoas começaram a ficar desestimuladas a ver, que era a mesma coisa. As pessoas que queriam só ver como um programa, né? Atenção, uma diversão, né? Uma diversão de final de semana. O programinha. A atenção volta-se atualmente para outro objetivo transcendental, a necessidade de elevação moral. Então, aí sim entra o grande objetivo da doutrina, né? Assim, ultrapassada a fase inicial da fenomenologia, abertos os caminhos deixados pelos precursores, pode o homem atual iniciar um novo capítulo de cunho moralizante guiado pelos espíritos. Então, a gente pode ver bem a evolução, né, de como chegamos nesse ponto agora do Allan Kardec. Assim, dos estudos sistemáticos desses fenômenos, surgiu toda uma filosofia fundamentada nos princípios cristãos. E aí, dentro dessa doutrina, existem alguns aspectos específicos. É a terminologia. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Série progressiva dos fenômenos. Então, todo teve uma escala para chegar aos processos mediúnicos. Foram primeiro as mesas girantes, depois a cesta ou a prancheta, e depois o surgimento da psicografia. E dentro da doutrina tem 3 termos fundamentais. Tem muitos outros, mas coloquei só esses que são os iniciais que a gente vai começar a trabalhar. Alma, que é o princípio inteligente. Princípio vital, fluido vital. Alma é o espírito encarnado. Então, quando existe o desencarne, nós somos espírito. Então, enquanto estamos aqui, somos alma, que estamos encarnados. Princípio vital. O princípio da vida material e orgânica. É a força motriz dos corpos orgânicos. É um dos elementos necessários à constituição do universo. Fluido vital. Fluido elétrico animalizado, também conhecido como fluido magnético. A vitalidade presente no corpo físico e perispíritico dos seres vivos é fornecida e alimentada por um elemento abundante na natureza, que é o fluido ou princípio vital. São esses três assuntos, a gente vai se aprofundar muito mais adiante. Paradinha. Dá uma descansadinha, tomar uma água.
alguma questão aqui no chat? Não tem nenhuma questão, né? Alguém quer perguntar algo? Então, dá para seguir, né? Dá, vamos lá. Eu também vou tomar uma aguinha. Agora, a gente vai começar a tratar sobre a doutrina e seus contraditores. No fato originador, ou seja, as mesas girantes, identificou-se um princípio inteligente. Não era só fenômeno natural ou físico, porque existiam perguntas e eram respondidas. Há razões no processo científico que asseguram legitimidade. Apesar das fraudes, o fenômeno é inegável. Contraditores da doutrina. Toda ideia nova passa por 3 fases. Estupefação. Então, nossa, será que isso é possível? Negação. Ah, não dá para acreditar nisso. E depois aceitação. Então, depende da minha busca pela verdade, eu vou chegar na aceitação. Senão, eu vou ficar na primeira ou no segundo estágio. O espiritismo, sendo uma ideia nova, não fugiu à regra. Nesse sentido, Allan Kardec observa que a maior parte das objeções que se fazem à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos e de um julgamento formado com muita ligeireza e precipitação. Ou seja, primeiro vem a ideia, depois eu falo assim, nossa, será que é possível? E aí, depois, será que eu vou me aprofundar para poder saber se realmente é verdade ou não? Ou simplesmente eu já falo, não vou nem querer saber, eu não vou mais acreditar, porque não está claro para mim. Procura, nesse tópico, dar-lhe uma explicação racional do que seja a doutrina e como ela se firmou ao longo do tempo. O espírita sincero não deve temer a crítica e a oposição, pois isso fortalece o próprio espiritismo. Então, para eu ser um espírita, eu tenho que conhecer a doutrina. Então, se alguém vem e pergunta, você é espírita? Ah, eu sou. E aí começa a me questionar, eu tenho que conhecer para poder explicar para a pessoa, se ela vier com o objetivo de poder compreender. Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, ele narra 3 diálogos com os seus contraditores. Então, esse diálogo ele é longo. Eu peguei só uns pedacinhos para a gente ter como base. Então, os 3 diálogos são com o crítico, com o cético e com o padre. Então, um trecho do crítico, o homem diz o seguinte: um homem que se diz ex-professo, isso aí é um termo que eu vou explicar mais adiante o que significa. Deseja publicar um livro demonstrando que o espiritismo é um erro. E pede a Allan Kardec para assistir a algumas de suas reuniões com o intuito de ser contrariado. E assim deixar de escrever o livro. Então, ele queria ser questionado pelo Allan Kardec. E aí o Allan Kardec diz: se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há diatribe que possa fazer dele uma mentira. E aí, o que é essa questão ex-professo? Equivale a dizer que a estudaste sob todas as suas faces, que vistes tudo o que pode ver, lestes tudo o que sobre a matéria se tem escrito, analisaste e comparaste as diversas opiniões, ou seja, eu me aprofundei no tema, para poder questionar e para poder escrever, eu me aprofundei no tema. Que vos achastes nas melhores condições de observação pessoal, que durante anos lhe consagrastes vigília. Em suma, que nada desprezastes para chegar à verdade. Será que aquele crítico realmente se aprofundou dessa maneira para poder questionar o Kardec? E aí vem o cético. Entre as pessoas, aí o cético pergunta, entre as pessoas de meu conhecimento, há partidários e adversários dele. A seu respeito, tenho ouvido argumentos muito contraditórios.
e propunha-me submeter-vos a algumas das objeções que foram feitas em minha presença e que me parecem de certo valor. Para mim, ao menos que vos confesso a minha ignorância a respeito. Então, vamos ver o que Kardec diz. Allan Kardec, então, responde: terei grande satisfação, meu amigo, em responder às perguntas que me quiserdes dirigir, sempre que forem feitas com sinceridade e sem pensamento oculto. Não tenho a pretensão, entretanto, de poder responder a todas. O Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e da qual resta ainda muito a aprender. Seria, pois, grande presunção de minha parte pretender levar de vencida todas as dificuldades. Não poderei dizer mais do que sei. Ou seja, era uma doutrina nova, que ainda estava, Kardec ainda buscando novas fontes, novas pesquisas, e o cético já querendo questionar tudo. O Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia. O Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não pode ser percorrido em algumas horas. E aí vem o padre. E aí tem algumas perguntas, eu destaquei a 2. Se a igreja vendo levantar-se uma nova doutrina, cujos princípios em consciência julga dever condenar, podeis contestar-lhe o direito de discuti-los e combatê-los, premunindo os fiéis contra o que ela considera um erro? Aí o Kardec fala: de modo algum podemos contestar esse direito, que também reclamamos para nós outros. Então, Kardec era um eterno questionador, era um pesquisador, ele vivia questionando tudo. Como é que ele não permitiria ser questionado? E aí ele continua: do alto do púlpito, não temos sido os espíritas qualificados de inimigos da sociedade e da ordem pública? Não temos sido anatematizados e rejeitados pela igreja, sob o pretexto de que é melhor ser incrédulo do que crer-se em Deus e na alma pelos ensinos do Espiritismo? E aí, Allan Kardec, terminando a conversa, agora é outro slide. Allan Kardec procurava edificar a doutrina dentro de uma lógica científica, onde os argumentos, a observação criteriosa e o tempo de maturação tinham mais importância do que opiniões dos incrédulos. Olha o som aí, gente. Tira o som. Que agem mais por precipitação do que por conhecimento de causa. Então, esse quadro do lado ele é muito importante, porque nisso se baseia a doutrina espírita, no tríplice aspecto da doutrina espírita: a ciência, a filosofia e a religião. Se os fenômenos de que nos ocupamos se restringissem ao movimento dos objetos, teriam permanecido no domínio das ciências físicas, mas não aconteceu assim. Estavam destinados a nos colocarem na pista dos fatos de uma ordem estranha. As primeiras manifestações inteligentes foram as mesas se levantando e batendo, como com um dos pés um número determinado de pancadas e respondendo desse modo sim ou não, segundo ao que perguntavam. Depois disso, obtiveram-se respostas mais desenvolvidas por meio das letras do alfabeto, o objeto móvel batendo o número de vezes correspondendo ao número de ordem de cada letra. A precisão da resposta causava espanto, e quando interrogado sobre sua natureza, declarava que era um espírito ou gênio e dava o nome e dizia várias coisas a seu respeito. Aqui um fato muito importante. Ninguém havia imaginado os espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Então, aconteciam os fenômenos e aí iam acontecendo. E ninguém imaginava essa explicação. Foi o próprio fenômeno que se revelou. Foi o próprio fenômeno que explicou que era um espírito.
Depois disso, aconteceu um novo processo. Os seres espirituais ensinaram a prender o lápis a um pequeno cesto ou a um outro objeto. Então, foram os próprios seres espirituais que, através da mediunidade, deram essa orientação. O cesto era posto em movimento pelo mesmo poder oculto que fazia mover as mesas. E o lápis traçou letras, formando palavras, frases e discursos da mais alta filosofia moral, metafísica, psicológica e etc. As condições que se originam deste poder especial têm causas ao mesmo tempo físicas e morais desconhecidas, visto que se encontram médiuns de todas as idades, sexo e graus de desenvolvimento intelectual. Essa aptidão se desenvolve pelo exercício. Todos nós somos médiuns, um com mais sensibilidade, outros com menos, mas todos com aptidão para poder se desenvolver através do estudo e do empenho através da doutrina. Alguma questão? Não, no chat não tem nada, viu, Lu? Não? Ninguém questionou nada, não. Tá todo mundo sabendo tudo, até da sexta já sabiam tudo, já não sabiam lá? Kardec que pediu para fazer a sexta, não, né, gente? Não. Foi os espíritos, né? O Kardec não ia falar nada, porque era o método, ele vai falar, não, faz assim que é melhor, não. Vocês viram que foi o espírito, né? Exato. Também não foi pegadinha, né? Vocês viram que foi uma questão mesmo, né? Isso. E aí? Olha, eu tenho todo mundo quietinho, vou fazer chamada, tá todo mundo quietinho? Eu tenho só uma historinha que eu acho que dá tempo, e depois para a gente conversar com eles. É uma historinha sobre a emancipação da alma, que como foi falado em alguns precursores do Evangelho. Então, eu tenho essa historinha. Eu coloquei, não sabia se ia dar tempo, mas eu acho que dá. Então, eu vou passar a historinha. Essa é a mensagem final, mas na sequência tem a historinha. É como uma espada... Oi? Que foi, Pri? Temos tempo, sim. Tá ok. É com a espada do conhecimento espiritual que nós nos desvinculamos das sombras pela opção consciente da luz. Então, é através do conhecimento espiritual. E aí tem uma historinha do Chico. A história que vamos ler, narrada por Ubiratã Machado e registrada no livro Chico Xavier por ele mesmo. Nos mostra Chico recebendo um auxílio magnético, que é o passe magnético, magnetismo de cura, doado diretamente por um benfeitor durante um desdobramento espiritual, enquanto seu corpo físico estava adormecido. Em 1946, Chico adoeceu de novo. O caso era grave, o corpo achava-se debilitado pelos constantes trabalhos. Sentia-se fraco, sem ânimo para nada. O diagnóstico era tuberculose. Conta Ramiro Gama que, em certa manhã de sol, ao ver o médium tão triste, sentado à porta de casa, Emmanuel é o mentor espiritual do Chico, pôs-lhe a mão no ombro e disse: procure reagir, sua enfermidade é tanto do corpo como do espírito. Não desanime, se Deus quiser, vai ficar bom. Ao dormir, lembre-se de mim, vou levar seu espírito a um lugar muito lindo. Lá ele será medicado. Ao deitar-se, Chico não se esqueceu do compromisso com o amigo. Adormecendo, viu-se passeando em espírito por um jardim maravilhoso, com flores como nunca vira na terra. Lá no fim, sentado num banco e envolto numa luz alaranjada, estava um menino delicado. Emmanuel fez a apresentação. E, para a surpresa do médium, o garoto segurou-o no colo com extrema facilidade. Passou as pequenas mãos luminosas pelo corpo de Chico, acariciou-o, apertou-o de encontro ao peito e depois lhe disse, sorrindo: pronto, está medicado. No regresso para casa, ainda no espaço, Emmanuel explicou-lhe: você recebeu um remédio de que estava muito necessitado, transmissão de fluidos.
Pela manhã, vai acordar bem melhor, mais forte, sem cansaço e sem febre. A partir daí, o médium começou a melhorar, sarando rapidamente. E aqui a gente terminou. Vou interromper o compartilhamento. Ah, que linda história! Amei. É. Nossa, muito bonita. Agora nós vamos fazer a chamada, peraí. Não adianta mais, né? Agora não adianta, já está todo mundo já acordou. Imagina, brincadeira, gente. E aí, pessoal? Temos uns minutinhos para a gente passar uns recadinhos, né? Como a gente recebeu, vocês receberam as normas, né, do GEMB, então existem lá com relação aos questionários, né? Não sei se vocês chegaram a ler. Existem cursos mais elevados, né, que a média do questionário é 7. Nós, assim, como educadores, a gente tem a liberdade de determinar um valor, tá? Então, eu e a Luzia determinamos que o questionário para nós tem que ser 6, tá? Então, esse questionário agora, a gente sabe que o pessoal ainda está tendo uma certa, não digo dificuldade, mas assim, de tentar entender, às vezes a gente não consegue passar informação. Então, nós andamos ainda dando um ponto a mais, né? Porque para quem não errou, enfim. Então, assim, o critério é 6, tá? Se não conseguir 6, o questionário, aí a gente tem a proposta de que tem que se fazer um resumo da aula, tá? Isso não somos nós que estamos determinando, tá? O GEMB, ele tem uma filosofia. Então, para poder... Porque assim, gente, o Básico 1, ele é muito importante para os demais cursos, né? Nós estamos na parte história, né? Mas na hora que entrar em fluidos... Então, a coisa começa a ficar mais... não é difícil, mas precisa de um certo entendimento, né? Então, a gente vai pedir um empenho do pessoal, né? Para a gente, pelo menos, estar conseguindo chegar nesses 6, né? Ou se tiver dúvida, né? Como é que a gente pode fazer? A gente faz assim. Como é que a gente faz os nossos questionários, né? Eu, como estudante também. Quando eu tinha dúvida, eu pegava, punha um questionário na tela, ia vendo a aula e ia respondendo, né? Se tivesse dúvida naquele assunto. Não é difícil, né, gente? E não foi difícil o questionário, né? Pode fazer isso? Você pode fazer isso? Ler de novo e responder? Isso é cola. Não pode, não. Não, mas na dúvida você está ouvindo o vídeo de novo, né? Não deixa de ser... Mas você acaba entendendo de novo, é uma colinha básica, né? Mas aí você vai entender. Mas você está estudando, né? Você está estudando mais. A cola do bem. Pelo menos a gente, né? Não sei, eu acho que é uma dica. Né? Eu, por exemplo... Mas é que tem que ter um pequeno entendimento, né? Assim, você quer falar? É que meu tá falando. Então, o ano passado, quando a gente fazia o curso, eu ia anotando algumas coisas durante a aula. Porque, como eu também fiz, eu sei que às vezes fica um pouco cansativo, porque a gente tem que ler, depois a gente faz umas explicações, mas a gente sabe que fica um pouco cansativo. Pelo menos para mim, era um pouco cansativo. Então, eu ia fazendo pequenas anotações e que me mantinha mais atenta durante a aula. E essas anotações, muitas vezes, evitavam de eu voltar no vídeo da aula de novo, né? Porque eu ia fazendo as anotações mais importantes, mais relevantes. É uma dica boa, né? Também. Então, era uma maneira que eu fiz para evitar de ter que assistir a aula, porque eu sei que assistir a aula, às vezes, é um pouco cansativo de novo. Eu sei. Mas, então, eu fazia... É uma hora, uma horinha, né? É complicado. As anotações também, em filosofia eu faço isso, porque eu faço o curso de filosofia também, e a gente assiste a aula com o meu exposto, que conforme vai falando, esse ponto é interessante, aí você pega, né, dá uma recapitulada no item, escreve, que achou interessante, achou importante, não interessante, né? Não sei, a gente está pedindo para que o pessoal realmente, né, pelo menos, né, dá uma estudadinha, né, para ter um pouquinho melhor, né? Então, a partir de hoje, a partir desses questionários agora, a gente vai exigir que sejam cara do Marcelo. Outra coisa. Marcelo, que cara, Marcelo. Vocês têm o questionário. Vocês estão com alguma dúvida antes de responder?
e que vocês pesquisaram lá no Livro dos Espíritos, no livro no livro do Evangelho, e não entenderam, então pergunta para nós antes de responder. Né? Isso não é só durante a aula. O William me perguntou, mas como já era um questionário que ele já tinha respondido, eu achei legal fazer a explicação na aula, já que a Marisa também tinha. Mas se é alguma coisa, vocês mandam para nós e a gente tenta explicar antes de... ou então passar aonde está a informação para vocês, né? Se vocês estão com dúvida, antes de vocês finalizarem e enviarem. É uma outra alternativa. A Vilma está perguntando se é reprovado. Não é que é reprovado. A gente tem um número de questionários que são válidos durante o ano. Não sei quantos, nós temos 25, sei lá quantos questionários, né? Ou mais, né? E dentre esses 25, 19 são válidos, né? O que não tirar 6, a gente pede para que a pessoa, pelo menos, faça, de repente, um resumo da aula. Se não quiser fazer, aí não vai ser considerado um questionário entregue, se for menos de que 6. Né? Aí vocês têm as suas possibilidades, né? De 19 para 25, né? 19, 21, 22, 23, 6 questionários, tá? Mas a gente não quer isso, nós queremos que vocês entendam, né? A finalidade é entender, porque a hora que chegarmos, né? Vamos nos aprofundando mais, aí vai ficando... O entendimento vai ficando um pouquinho mais difícil, né? Então, tem que ter um pouquinho, né? É isso, gente. Exato. Aquela questão que tinha das mesas, que dava 2 toques, um toque, onde que estava mesmo a resposta? Que livro que é? Mas não, porque o mediúnico 2 exige 7, pra vocês terem ideia. O mediúnico, para quem faz o mediúnico, a sua esposa faz, não é, Marcelo, que faz o mediúnico? Ela já se formou. Faz. Então, mediúnico é 7, né? Então, a gente está até... considerando aí um pouquinho mais, né? Um pouquinho menor. O que você ia perguntar? Minha dúvida é a pergunta, onde que eu acho a resposta sobre as mesas girantes, quando dá um toque era assim, e 2 toques é não, ou vice-versa? Marcelo, estava na Manifestações Inteligentes. Exato. O meu livro, que é esse aqui, estava na página 30. Tá bom. O Livro dos Espíritos, né? Na introdução está lá, Manifestações Inteligentes, e tem 4. Aí estava escrito lá. Tá bom. Então, eu não vi. No livro e tem a programação, né, gente? No temário, né? Exato. A gente recebe quando vocês receberem eu estou sempre com o meu temário. Já tem a próxima aula. Então, você sabendo da próxima aula, está dizendo, ó, livro eu vou colar na Margarete, que está tendo 10, vou colar nela. Vou colar na Margarete. Vocês dão uma lida antes. Isso. Dá um medo, sabendo qual vai ser a próxima. A gente responde, você responde, daí você fala assim... Pode. Vai, foi. Aí depois você... então, tem que ficar... De repente, vocês podem montar... De repente, vocês podem montar um grupo de WhatsApp de estudo de vocês. Deixa a gente fora, hein? Senão a gente vai ficar sabendo aí do... O primeiro questionário... Eu estou numa progressão, né? O primeiro questionário eu tirei 6. Aí no segundo, 8. Aí esse último eu fui uma boa aluna. Então, a gente até entende, por exemplo, no caso do Kardec, eu tive que debulhar o Obras Póstumas para poder fazer uma historinha ali para vocês, né? Eu tive que ler todinho Obras Póstumas para fazer. Então, eu tirei os fatos que eu achei que era legal e tá mostrando. Nesse caso, foi um caso à parte. Até mandei para vocês olharem, se alguém quisesse curiosidade de ver alguma coisa, né? Mas não vou fazer vocês lerem o livro todo, né? Agora, quando fala livro dos questões de 10 a 25, gente, 15 questões para ler, né? Ou, sei lá, 10 ou 5, ou meia dúzia, né? Não é muito, né? Tudo bem? Todo mundo aí firme? Vou fazer a chamada, peraí, ó. Deixa eu falar outra coisa. Vocês têm um livro que vocês vão fazer a prova no dia 4 de maio, né? Para deixar o livro para ler na véspera é complicado, né? Porque vocês vão ter que fazer uma avaliação, e a avaliação é para quem lê o livro. Não tem chance. Não dá para ver resumo, que pelo resumo você não vai conseguir
fazer a prova, tá? Então, vocês têm que ler. Então, eu dou uma sugestão de ler 2 capítulos por semana, e aí vocês conseguem chegar no dia 4 com o livro lido. Então, vocês podem se organizar dessa maneira. Os capítulos são pequenos, né? E é uma leitura gostosa, né? É bem preocupante, né? Porque isso, não é um conhecimento livro, que a gente recebe no livro, mas que é bem interessante. Então, eu dou essa seguinte sugestão: vão lendo 2 capítulos por semana, que aí no dia 4 vocês estão com o livro completo, tá? Para não deixar para a última hora, né? Então, acho que fechou, né? Alguém Fechou. quer falar mais alguma coisa? Aí a gente já encerra a aula, né? Não, Tem alguém inspirado para fazer a prece final? Isso. A gente não passou ainda aquela relação. Estou querendo ver se o pessoal assim, se apresenta, assim. O Marcelo fez de boa na semana passada. Ficou legal, tranquilo. Simples. Espontânea. Zé Colinha. Pode ser colinha também. Aí não vale, né? Com cola não vale. Quem gostaria de fazer a prece final, então? Marisa. Marisa está com uma cara bonitinha hoje, Marisa. Não quer? A Marisa está com uma cara de bonitinha, feliz hoje. Quer fazer? Ai, gente, eu estou bem legal, graças a Deus. Que bom. Foi tudo bem, mas eu estou com dor de cabeça. Ah, poxa. Não tem problema. Vamos lá, quem gostaria A de fazer? Sônia está tão sorridente. Sônia. Olha lá, pronto. Sobrou. Posso fazer? Deixa eu só dar um comecinho, aí eu já te jogo a bola. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos nos conectando com Deus, com Jesus, com a espiritualidade que esteve presente nos auxiliando nesse momento, agradecendo pela presença de todos e pedindo para a espiritualidade envolver a Sônia, que fará por nós a prece final. Graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos a todos os guias espirituais de força e luz que estiveram conosco, nos auxiliando, nos guiando nesse dia. É que assim, eu sinto muitos espíritos, então, só um minuto. Vieram muitos espíritos buscar auxílio nesse dia. Então, que eles tenham conseguido esse auxílio e que eles consigam ir na companhia de todos os espíritos auxiliares, que eles consigam achar a paz deles. Obrigada a todos. Agradecemos a todos. Obrigada. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Tá bom. Então, pessoal, são outros espíritos que vêm aprender junto, né? Então, né? Vem. Vem. E arrepiada, tá? Quando Então, tá bom, gente. Obrigada a todos pela presença. Obrigada. Obrigada. Muito bom, gente. Um resto de semana excelente para vocês. E qualquer dúvida, estamos abertos. Tchau. Tá bom? Obrigada. Boa semana.